Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso terceiro exercício, envolvendo aí a parte das funções, agora que nós estamos trabalhando aí este próximo tópico aqui importante, que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Agora nós vamos fazer aí o cálculo utilizando funções para a soma de dois números. Então, sem mais delongas, vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa terceira questão agora sobre as funções que nós temos disponível na linguagem Python. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm, então, para começarmos a desenvolver a resolução aí da nossa terceira questão, envolvendo aí a parte do cálculo da soma de dois números utilizando funções, tá certo? Aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir esse projeto exercícios de Python, tá certo? E aqui dentro desse projeto eu já tenho ali criado de aulas anteriores, né, o nosso arquivo .py aqui, ó, contendo a nossa lista 10 que trata aí da parte das funções, tá certo? E para facilitar nossa visualização aqui na tela, eu vou ocultar aqui novamente o nosso navegador de arquivo, tá certo? E lembrando aí você que se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução do nosso segundo exercício, tá certo? Caso você não tenha assistido o mesmo, não tenha nenhum problema, eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? Então, caso você tenha perdido, não perca tempo, corra lá e assista, tá certo? Logo aqui na sequência nós temos o enunciado da nossa terceira questão, que diz o seguinte aqui no caso, ó. Cria uma função chamada dois números, tá? Então, o exercício já deu essa sugestão aqui do nome da função, e receba dois números com parâmetros e retorne a soma deles. Chame a função e exiba o resultado no programa principal, tá certo? Então, um exercício bem tranquilo aqui de desenvolvermos aí no caso, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, então, a minha palavra reservada def e o nome da função que o exercício sugeriu, soma dois números, tá certo? E aí, como eu quero fazer a soma de dois números, eu vou passar dois parâmetros aqui, por exemplo, parâmetro A e B. Logo na sequência, eu vou colocar aqui dois pontos, para que nós possamos entrar aqui dentro do bloquinho e desenvolver aqui o nosso código da função. Então, para isso eu posso, por exemplo, criar uma variável chamada soma. Essa variável, então, vai receber os parâmetros A mais B, por exemplo, tá certo? E aí, logo na sequência, eu posso dar um print e utilizar aqui, né, com as nossas f-strings, que a soma dos dois números é dois pontos, e aí eu coloco aqui, então, né, utilizando a nossa chave, a variável soma. E aí, logo na sequência, eu tenho que fazer, né, a chamada da função. Mas, antes disso, nós já podemos, inclusive, rodar o nosso programa, ó. Se eu rodar o programa aqui, ó, botão direito em cima da aba lista 10 funções, lista 10 funções, e como eu não fiz a chamada da função, né, esse nosso código, ele não executa nada no caso, tá certo? Então, aqui eu simplesmente resolvi o problema. Então, eu tenho que fazer o que aqui no caso? Eu tenho que fazer a chamada, né, chamada da função. Então, vamos fazer aqui, então, a chamada da função. Eu simplesmente posso colocar o nome da função, soma dois números e passar aqui dois parâmetros. Por exemplo, aqui eu vou passar o parâmetro 8 e o parâmetro 5. Tá certo? Então, o PyCharm aqui, ó, já me sugeriu aqui, né, os parâmetros A, dois pontos, 8, né, porque eu coloquei o parâmetro aqui na função como sendo A, o primeiro parâmetro, e B, dois pontos, o PyCharm já também sugeriu aqui, porque o nosso segundo parâmetro que eu coloquei foi exatamente o B, e coloquei o valor aqui de 5. Então, aqui, agora eu já posso rodar novamente o nosso código, e se eu rodar ele aqui, ele vai então me dar, né, aqui a soma
dos dois números é 13, pessoal. Então, posso fazer dessa maneira aqui. Posso fazer também utilizando uma função com retorno. Então, eu vou apagar isso daqui, ó. Vou colocar assim, por exemplo, ó. Vou colocar return, né? A nossa palavrinha reservada aí, ó. Return. E passar os parâmetros, né, que eu quero fazer esse retorno. Então, eu coloco aqui, ó, A mais o B no caso, tá certo? E aí, aqui, né, na chamada da função, antes dela que eu posso fazer o cálculo dessa soma, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, resultado é igual, né? E colocar a chamada da função, né, com esses parâmetros. E aí, logo na sequência, eu posso dar um print utilizando as minhas f-strings e colocar, então, a mensagem. A soma dos dois números é 2 pontos entre achados. Eu coloco, então, agora, né, eu coloquei a minha variável chamada agora não soma, coloquei resultado, né, poderia ter colocado soma também, mas só mudando aqui o jeitão da nossa funçãozinha, né, mas a gente vai ter aqui, ó, o mesmo resultado, né, então a soma dos dois números é 13 aqui no caso. Se eu mudasse aqui, por exemplo, 5, e aqui colocasse, por exemplo, 2, né, então, só para a gente ver essa mudança, né, a soma dos dois números é 7. Tá certo, pessoal? Inclusive, eu posso fazer aqui também a utilização das docstrings, interessante para a gente documentar, fazer a documentação da nossa função, utilizando aí 3 aspas simples, tá certo? Então, quando eu faço isso aqui, inclusive, o PyCharm, ele já coloca aqui para mim, né, os 3 parâmetros que eu fiz a utilização aqui, olha só, eu fiz a utilização aqui quando eu terminei as 3 aspas duplas, né? Então, parâmetro A, parâmetro B, o return, né? Então, ele já me sugere, ou eu posso também, inclusive, apagar isso daqui, né? E colocar da maneira que eu quiser, tá certo? Então, eu vou apagar isso daqui, por exemplo, ó, e vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó, a soma, vou colocar assim, na verdade, ó, retorna a soma de 2 números. Essa é a ideia do meu programa aqui principal, tá certo? Da função. Aí eu vou colocar aqui, ó, como sendo os parâmetros no caso, vou colocar assim, ó, parâmetros, e aí eu vou colocar 2 pontos, né? Logo na sequência eu vou colocar, então, por exemplo, eu tenho o parâmetro A, onde eu vou colocar aqui, por exemplo, ele pode ser um float, ou, né, um tipo de dado inteiro, tá certo? E na verdade aqui, né, este caso aqui representa o primeiro número. E o parâmetro B, né, que também pode ser um float ou um inteiro, tá certo? E eu coloco o segundo número. Veja que eu estou documentando aqui, então, a minha função utilizando as docstrings. E aí, logo na sequência, eu posso colocar aqui agora, né, os retornos, o retorno, na verdade, né, retorno e 2 pontos. Por fim, aqui, então, eu vou ter um float também, ou um int, né, a depender do que eu colocar na numeração ali dos meus parâmetros, e vai representar aqui para a gente, eu vou colocar aqui 2 pontos também, né, a soma de A e B. Tá certo, pessoal? Então, fica bastante interessante a utilização aqui das docstrings para fazer, então, essa documentação da minha função, tá certo? Então,
Eu utilizei a função com esse nome que o exercício pediu, né? A soma dos dois números, tá certo? Posso, inclusive, aqui voltar aqui, ó, colocar o 8 e o 5 e rodar aqui novamente esse meu código, olha só. A soma dos dois números é 13. 8 com 5, 13. Então, tá aqui, né? A resolução, então, do nosso terceiro exercício aqui, pessoal, relativo à parte aí da nossa lista de exercícios aí envolvendo as funções que nós temos disponível da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo a nossa terceira questão relativa aí à parte do cálculo da soma de dois números utilizando funções aqui na linguagem Python, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar, já que eu fiz de duas maneiras diferentes. Inclusive, se você fez de uma outra forma, coloque aqui embaixo nos comentários para que nós possamos ver aí uma outra possibilidade, caso você tenha conseguido resolver também este exercício, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo também nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!